Olá, eu sou Ana Carolina Batesini. E eu sou a Viviana Fuser, somos fones da Anima Alimentari. Este é um espaço de comunicação e saúde voltado a profissionais e pais para compartilhar sobre as dificuldades alimentares na infância. Esse é o Anima Alimentari, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá, sejam bem-vindos ao episódio Amamentação como porta de entrada para o desenvolvimento infantil. E se vocês já viram a gente postando no Story falando, a gente tá muito feliz, porque está conosco hoje a Rita Lopes, fonoaudióloga, referência da área, referência da fonoaudiologia, uma pessoa muito, muito, muito querida por nós e por uma grande porção da fonoaudiologia também. Então, Rita, muito obrigada. A gente agradece imensamente a tua participação aqui para conversar com a gente. Fica à vontade para te apresentar. Oi, gente. Olha, é um prazer muito grande. E eu tô assim, ó, realmente é gostoso, mas aqueles minutinhos antes da gente começar a fazer algo na vida, vem aquela responsabilidade, porque a gente está falando de uma relação, né, com a fonoaudiologia que vem sendo construída, né, desde o momento que a gente fez o juramento lá, né, quando a gente terminou a faculdade, que é olhar para a fonoaudiologia com responsabilidade, com respeito à profissão e fazendo conexões, né? Que eu acho que isso é o mais interessante da gente olhar, que é cuidar de pessoas, é fazer conexões para que a gente possa trazer o nosso conhecimento para o produto final, para aquelas pessoas. Então, eu sou a Rita Lopes, trabalho há alguns anos já na saúde materno-infantil, no mundo hospitalar e no mundo da clínica mesmo, né, do consultório, recebendo famílias e entendendo um pouco o que é esse lugar, né, de desenvolvimento. Porque o fonoaudiólogo, a gente tem alguns alicerces, né? A gente tem alguns alicerces que permeiam as outras profissões também, que é a comunicação e a alimentação. E eu sempre pergunto, né, meninas, o que será que, para os outros, como é que eles olham a fonoaudiologia? Como é que eles chegam para a gente falando assim, mas meu bebê tem dificuldade para sugar, eu não estou conseguindo. O que será que eles buscam na fonoaudiologia? Porque muitas vezes eles já vieram de outros profissionais, ou eles estão lá no hospital, né? Quando a gente entra, né, Ana? Quando a gente entra naquele quarto de hospital, lá na neonatologia, ou no alojamento conjunto, o que será que eles esperam? Porque muitas vezes várias pessoas já disseram sobre amamentação, já foram lá olhar a postura e pega. O que será que tem nesse pozinho de pirlim-pim-pim da fonoaudiologia que é tão mágico? Eu Uhum. penso que tem a ver com esse lugar de construção de relações, né? Uhum. Tu comentou uma coisa no início que a gente nem tinha comentado antes de começar e nem falado contigo, eu acho, sobre isso, mas tu falou uma coisa aqui pra mim e que eu e a Bibi nos juntamos quando a gente pensou em fazer um pequeno curso lá em 2020, 2021. Foi exatamente o nosso estudo, o nosso conhecimento, as aulas, o falar sobre, o estudar sobre é chegar e melhorar a vida de quem tá lá na ponta. Eu fiquei emocionada agora quando tu falou isso, porque é exatamente esse o propósito da nossa primeira junção, de pensar assim, como que a gente pode ajudar mais crianças e famílias. Então, de pensar em dar aula, pensar em falar em algum lugar, pensar em estudar, pensar em fazer esse podcast que, tipo, ninguém ganha nada com ele, a gente não tem grandes pessoas investindo, não tem propaganda no meio dele, porque ninguém paga nada, ninguém ganha nada. A gente ganha é informando, porque através de informação e educação a gente pode talvez ajudar de alguma forma ou os profissionais que escutam ou as famílias que escutam para que mais gente não tenha problemas ou não tenha dificuldades no mamar e no comer, que depois é comer, mas que começa com o mamar, né? E aí agora também daí juntando com esse início
E que às vezes as pessoas não pensam no início da alimentação, porque é um podcast de, vamos falar de dificuldade alimentar, e aí pensam no comer, na introdução ou mais pra frente, e não que a primeira coisa começa no mamar, né? Seja na UTI Neo por não no peito da mãe, que às vezes se tá, é um bebezinho muito pequenininho, se é um prematurinho e ainda não chegou ali, mas o quanto esse leite materno, o quanto esse alimentar, o quanto esse começar é lá no início, no bebê, na mãe, no peito, no leite, e que agora no Agosto Dourado a gente tá cada vez falando, né? Se fala muito mais sobre isso, se conscientiza muito mais sobre isso. E eu até lembro minha mãe dizendo, ano retrasado, eu acho. Ela falou, mas ainda estão falando em amamentação? Isso falavam quando tu nasceu. Tipo, não é natural e normal que vai amamentar? Já não cansaram de falar disso? E eu, não, mãe, pois é, ainda precisa ser falado sobre isso. Ainda existe pouco, ainda não, os índices de amamentação ainda não são altos como deveriam ser, ainda, né? Ainda existe um desmame muito grande, ainda existe. Então, comece, Rita, a falar desde o início. Você falando, olha como é interessante, né? É uma cultura que a amamentação é algo natural, que é algo instintivo, é uma Uhum, cultura de uma sociedade no mundo, né? No mundo. Então, e olha que interessante, por que que é o pozinho do pirlim-pim-pim do fonoaudiólogo? Porque a gente tem esse alicerce de enxergar o outro e de olhar as relações, né? A paternagem, eu achei tão incrível essa fala de paternagem e maternagem. E a gente está ampliando essa relação de amamentação para toda a rede de apoio, né? Para esse parceiro, para essa parceira que está com essa mulher que alimenta, essa mulher, né, com essa pessoa que amamenta. Então, essa pessoa que amamenta, ela tem essa responsabilidade porque o alimento está com ela, mas ela também tem uma construção com ela, de conexão, de conforto, né, dela olhar para aquela criança, daquele bebê e entender que é um processo, mas ela não sabe, porque não é instintivo. uhum, Instintivo é o reflexo neurofuncional, mas a relação é construída. E uhum, aí a fala da tua mãe é muito linda. Puxa, mas precisa falar? Precisa. E agora cada vez mais. Por quê? As relações humanas estão diferentes. Nós estamos passando por uma transformação da sociedade. Tudo é muito, muito distante, ao mesmo tempo perto, igual a gente está fazendo, nós três juntas aqui, perto na emoção, no afeto, mas é uma tela. E essa geração vem sendo construída nas telas, mas não significa, eles precisam aprender que não significa que a tela não deixa transparecer esse afeto, esse carinho, porque olha como é interessante, as relações são construídas com a comunicação, é com o uhum, olhar, né? É com a conexão, né? Eu falo que a conexão é para o olhar. Eu não preciso abraçar para dizer que eu tenho um afeto de brava, né? Olha a relação com uhum. o rosto, com a mímica, a relação de conexão com a intensidade da voz. Não pode morder a mamãe. Ou ela está embalando o bebê e falando: como é gostoso sentir você mamar no meu peito. Olha a relação de melodia que esse bebê, a partir do momento que saiu da barriga, começa a entender a relação de afeto e começa a Uhum. usar a musculatura orofacial, né? Então ele vai se organizar com a estrutura, seja da boquinha lá, a musculatura da língua, do lábio, da bochecha, mas que ele também vai aprender a mexer a estrutura esquelética dele, a mandíbula, para trazer mais leite. Então, ele aprende e a mãe também, porque é uma relação de um corpo com o outro. Falo muito, muito que é a possibilidade, quando o bebê nasce e vai para o peito, é a possibilidade da mãe juntar os dois corpos de novo. Porque ele estava lá na barriga, né? É muito interessante. A gente sente o filho da gente na barriga o tempo todo. E de repente nasce, fica aquela sensação do ninho vazio, da barriga vazia, mas ao mesmo tempo, quando ela traz ele para o peito, ela une de novo, porque ela sente o corpo dela vivo, ela sente uma mama,
que movimenta, e cada uma dá um nome. Aí eu sinto o leite descer, às vezes fica é, pulsando, às vezes vem uma dormência, às vezes essa fala é o medo da mãe, que ela não consegue interpretar o que está acontecendo com a estrutura de um órgão, né, de mama. Então, o pozinho do pirlim-pim-pim é esse, porque o fonoaudiólogo começa, através do conhecimento de mama, de manejo de aleitamento materno, dar condições de comunicação daquilo que ela sente no peito, dos medos, e a gente vai acolhendo. Então, a gente olha aquela boca do bebê, competência, né? A gente olha o C da competência. Olha, ele tem competência para mamar, mas a gente coloca no conforto para essa mãe, às vezes posicionando, ela está tensa, né? Ou o bebê está com um ombrinho na orelha, o bebê também está tenso, porque é um desabrochar da relação de um corpo no outro, bem proprioceptivo, não é? Não é? Eu não preciso falar para vocês que estão me ouvindo, que vocês precisam olhar para o bumbum, que o bumbum está sentado numa cadeira. A gente tem a propriocepção do corpo, de como o meu corpo funciona nesse ambiente. E o bebê Uhum. precisa aprender isso, porque ele estava lá na barriga, né? Ele estava intraútero e o meio era um meio aquático, respirava diferente. E agora ele nasce e ele precisa desenvolver esse sistema proprioceptivo dele no corpo da mãe dele. Então, é um corpo mesmo se encontrando com o outro. E cada vez que ele vai mais para esse peito, ele organiza esse sistema do corpo dele proprioceptivo, ele acalma, né? Então, o quanto a amamentação ela é gigante. Ela é um continente, né? A amamentação não é ilha, né? Ela é um continente para Uhum. abraçar essas relações da pessoa que amamenta, dessa mãe e desse bebê, né? Desse serzinho que está em construção no corpo de novo dessa mãe. Então, isso gera uma nutrição emocional. Ela produz o leite, né? Ela produz o leite. O quanto a gente vê aqui, a pessoa que amamenta fica preocupada com essa coisa de: será que eu tenho leite? Será que o meu leite é forte? E isso gera ansiedade, né, nela que está produzindo leite, e o bebê sente. Porque, de novo, ó, um corpo está junto do outro. E aí ele fala: nossa, o batimento cardíaco da minha mãe está acelerado. O que será que está acontecendo? Então, quando a Uhum. gente traz e interpreta, né, para a mãe, através do conhecimento que a gente traz e constrói mesmo, estudando a relação de uma maternagem, uma relação humana, né, e a gente pode trazer para ela de uma forma leve, mostrando que está tudo bem. Pode ser que essa mamada seja mais desorganizada porque ele está tentando. Porque elas trazem isso para a gente. Nossa, tem hora que ele mama tão perfeito, que ele é tão bonitinho, e tem hora que ele não consegue, ele fica batendo a cabeça, ele volta, ele briga comigo. Tudo bem. Então, vamos acarinhar, vamos colocar o seu conforto para o conforto dele, e o conforto dele é acarinhar, é mostrar para ele que você está acolhendo. A gente fala que em amamentação a gente tem as estratégias de aconselhamento, Uhum. né? Quem faz cursos, né, específicos para manejo de amamentação, manejo clínico do aleitamento materno, a gente passa por essa formação de aconselhamento, que nada mais é de dar possibilidade para essa mãe de acolher, entender o que ela está te perguntando, escutar muito o que ela está dizendo e dar para essa mãe respostas, né? Respostas que possam direcionar, acolher essas angústias, essas aflições, porque muitas vezes elas trazem. Eu estou com medo de não dar conta de produzir leite. Será que um leite forte?
porque ela coloca esse lugar de alimentadora, e ela é uma alimentadora, né? Sim. Eles são as pessoas que amamentam, são pessoas alimentadoras. Mas aí vai a nossa costura na fonoaudiologia, entender a estrutura realmente, anatômica, entender como é que é o processo, e de uma forma, com uma comunicação muito assertiva, com essas respostas baseadas em aconselhamento, e a gente consegue dizer para ela: olha, cada vez que o bebê vai para o peito, ele produz mais leite, né? E tem hora que ele vai querer ir para o peito só para afeto, para uma nutrição afetiva, porque ele precisa aprender a desenvolver as relações. Então é Uhum. muito lindo, é um neurodesenvolvimento sendo construído fora da barriga. E não um neurodesenvolvimento apenas biológico. Não é apenas biológico, a gente precisa entender isso quando a gente trabalha com amamentação, porque a epigenética transforma, a epigenética muda o rumo dessa história. A ciência mostra isso, a neurociência mostra. Então, o quanto essas relações iniciais para uma criança é importante, porque quando ela sente conforto, confiança, quando ela tem a conexão, o cérebro dela responde de uma forma muito ampla para se desenvolver. E aí a gente Uhum. está falando de um bebê que é o bebê da NEL, é um bebê termo, ou é um bebê nos seus 30 dias de vida, recém-nascido, e é o bebezão que continua o lactente, que continua mamando com 2 meses, 3 meses, até quando ele quiser. Isso que é o legal, porque aí a gente entra num outro item da amamentação. Ele pode mamar o quanto ele quiser, né? O Ministério da Saúde fala 6 meses exclusivo e complementar até os 2 anos ou quando eles quiserem. Por Uhum. quê? Né? Essa busca na manutenção do leite humano, do leite materno, porque ele é realmente o padrão ouro, né, da qualidade nutricional, que não vem na latinha, não vem na fórmula láctea, né? Hemoglobina, fator de crescimento, a gente não encontra na latinha de leite, na fórmula láctea. Então, o leite humano, ele traz ainda esse impacto, né, gente? Porque, assim, a cada gota conta, como diz o canadense, o médico canadense, a nossa querida fonoaudióloga aqui no Brasil, que sempre traz esse slogan, cada gota conta. Então, quando a gente fala dessas crianças, né, aí já com 1 ano e meio, 2, 3 sendo amamentadas, a gente fala que é a possibilidade que a pessoa que alimenta, né, que produz o leite, ela mantém ainda, através dessa amamentação, dessa sucção, a possibilidade de melhor qualidade nutricional. A criança já está comendo tudo, às vezes já está indo na festinha, né? Encontrando os industrializados, e tudo bem, né? Ela já tem mais de 2 anos, ela pode encontrar com açúcar agora, mas olha que legal, ela tem um leite dela, o leite humano na vidinha dela, para que ela possa sempre ter a possibilidade de uma qualidade nutricional excelente, né? De excelência. Eu Uhum. acho que isso é incrível que a gente possa unir, né? Todo esse percurso da amamentação. E Uhum. é um ambiente diferente. Lá ele suga e engole líquido amniótico. Ele já vai reconhecendo sabores até na barriga da mãe. E ele traz esse percurso todo, né? Nessa relação de um corpo com o outro, conhecendo o mundo extrauterino, e para que ele possa desenvolver inteligência, ele precisa da nutrição, mas ele Uhum. precisa do ambiente, né, social ali, que é esse estímulo a cada vez que ele vai por peito. Alguém Uhum. conversa com ele, acarinha, fala da importância e ele sente o prazer de estar envolvido nessa relação.
Uhum. Falar disso é muito forte, porque a gente faz um convite. Ninguém nasce sabendo dar de mamar. Sempre falo muito e repito muito isso dentro do quarto, no hospital e quando elas chegam no consultório. Ninguém aprendeu a dar de mamar. E não é a primeira gestação que a gente aprende. A gente aprende em cada uma delas. Né? Eu tenho dois filhos. Eu era uma mãe no primeiro filho e eu tive muita intercorrência no segundo. Eu já achava que sabia ser mãe. E o João Pedro chegou para mim me desconstruindo, porque ele era completamente diferente. Ninguém é igual a ninguém, nem na amamentação. Você pode ter quantos filhos você quiser. Seu momento de ser mãe é outro, as suas vivências são outras, e aquele ser humaninho, ele é outro. Então, a relação é construída a partir do nascimento de cada filho. Então, a gente nunca sabe. Nunca sabe. Isso que é o lindo da amamentação. Né? Eu acho que é o mais incrível de tudo da amamentação. A gente sabe que é uma relação que tem que ser construída de nutrição, mesmo pensando em qualidade nutricional Uhum. e nutrição de afeto. E Uhum. aí tudo é construído, porque cada um são momentos únicos, né? É, é um aprendizado, né? Cada Dele. toda essa costura que tu vem fazendo, eu fiquei pensando em tantas coisas assim, e ficava pensando, meu Deus, é tudo tão forte, é tudo tão potente, mas teve uma fala que tu falou, né? A amamentação é continente, não é ilha. Eu acho que essa ideia representa muito quando a gente está falando. O título do episódio é Amamentação como porta de entrada para o neurodesenvolvimento. Mas esse continente é para a mãe que está descobrindo tudo o que está acontecendo e é para a criança. Então, esse processo de aprendizado, a gente fala muito como a alimentação sendo o ponto central do desenvolvimento e aprendizado dessa criança e dessa mãe. E, na verdade, desse contexto familiar. E uma coisa que eu lembro esse pozinho, né, do Pirilim Pim Pim, quando a gente tá dando aula, tá falando com outras pessoas, a gente diz, a gente vai avaliar o momento de refeição. E eu nunca me esqueço de um aluno que falou, tá, mas a amamentação, a criança não tem momento de refeição na amamentação. Eu disse, não, Verdade. o momento de refeição dessa criança é esse momento onde ela vai ser alimentada, que é É o contexto, é né? o Esse contexto. contexto. Aonde que vai ser, né? Vai ser na UTI, vai ser no SEI, vai ser no quarto, vai ser com os de algum dispositivo, vai ser o pai, vai ser a mãe. Tudo que a gente avalia, todos os sinais de conforto, os sinais de responsividade, como que o cuidador, como que o alimentador está se sentindo, como quem está sendo alimentado está se sentindo. Esse é o momento de refeição. E a visão de olhar para a amamentação como sendo continente, como sendo um espaço a ser explorado, um espaço gigante que permite possibilidades infinitas para todo mundo que está ali, é muito bonito. Porque aí também traz a ideia de que ninguém nasce sabendo mamar e ninguém nasce sabendo amamentar. E quando não, o não saber abre portas para aprendizado, né? É. E eu acho E que essa esse Desculpa, eu acho que essa questão tu comenta, né? A gente tá tão próximo de algumas coisas e ao mesmo tempo tão distante. E aí, às vezes, vem uma ânsia de fazer igual a outra pessoa fez. Eu vi que aquela pessoa fez daquela maneira. Será que eu vou conseguir fazer igual? E às vezes essa relação se perde. E aí vem alguém com conhecimento, com base, e faz uma pergunta simples, ou organiza o conforto de uma maneira e mostra a potência desse momento para a relação. E aí desabrocha. Então, esse pozinho, eu amei essa expressão do pozinho do Pirilim Pim Pim do continente, porque é muito grande, né? é grande e essa coisa do continente sempre me. Eu sempre gostei de geografia na escola. E eu sempre queria entender, né, por que que os continentes se separaram, né? E que a gente tem um desenho que eles podem se juntar, né? Eles têm um desenho, né? E eu fico imaginando assim, trabalho num serviço que a gente atende muitas famílias de refugiados e imigrantes. Então, eu trabalho num hospital aqui em São Paulo, na capital, que é um hospital SUS, no banco de leite para acolher
as dificuldades de amamentação. Então, a gente recebe haitiano, a gente está com ucraniano, russos, a gente tem bolivianos, né? A gente tem, eu falo que lá é o hospital da ONU, a gente atende Que muitos legal, que refugiados legal. e imigrantes. E aí veio de novo no meu coração essa coisa do continente, porque a amamentação, muitas vezes, eu não sei falar russo, mas eu sei me comunicar com essa mãe e com esse bebê para que eles sintam tudo isso, né? Essa responsividade na relação da alimentação, tanto avaliando a condição desse bebê agora de conforto, conexão e confiança com essa mãe e essa mãe para esse bebê. Então, não é a fonoaudiologia, não é esse lugar de avaliar a competência, porque o bebê vai construindo a competência sensório-motora oral. Ele constrói fora da barriga, embora ele já tenha sugado e deglutido intraútero, mas o meio era diferente. Uhum, Aqui ele está construindo, coordenando, suga, deglute e respira, né, em ar ambiente. Então é uhum, bonito a gente mostrar para a mãe, olha para o teu bebê e veja o quanto ele se organiza, que ele suga, ele engole e ele respira. E claro que eu tenho uma estratégia terapêutica por trabalhar com disfagia, que é pegar aquele instrumento, né, o estetoscópio, e colocar para a mãe ouvir. Não sou eu que tenho que ouvir, é a mãe que tem que ouvir e ela se empoderar mesmo que ela está ouvindo o leite que ela produz. Eu acho que essa estratégia terapêutica é a estratégia terapêutica mais linda que existe no mundo e que eu falei que eu vou filmar para as próximas aulas minhas, porque assim, o olhar daquela mulher, quando ela escuta o que ela produz, que é o leite, é a coisa mais linda do mundo. E eu fico, eu vou chamando. Eu chamo as técnicas de enfermagem, da ANEL, do banco de leite, da onde eu estou. Eu chamo a família quando está comigo no consultório. Eu falo, pai, vem ouvir o leite que a Carla está produzindo. O rosto deles se transforma, porque eles se empoderam desse lugar. Eu dou conta de produzir esse leite. Olha o meu leite que está aqui. Então, olha a relação, né, de conhecimento que o fonoaudiólogo vem através de estratégias terapêuticas para construir uma relação que é construída fora da barriga. Ela é construída realmente fora da barriga, porque as relações humanas são construídas aqui, quando eu olho, quando eu dou um sorriso, quando eu faço uma cara feia, a pessoa falou, falei besteira. Porque a gente olha a expressividade, a relação, ela está na tela, ela pode estar na tela. Você imagina o quanto ela é potencializada quando a gente está junto da pessoa, quando a gente está junto da família. Mas eles precisam se empoderar desse lugar, né? A pessoa que alimenta, essa mãe que produz o leite, ela precisa se empoderar desse lugar dela. Então, uhum, eu sempre falo, né, para todos os profissionais da saúde, a gente só vai ser um excelente profissional da saúde que trabalha com amamentação, o fisioterapeuta, o nutricionista, o consultor de aleitamento materno, o pediatra que trabalha com amamentação. A gente vai ser só um excelente profissional da saúde quando a gente consegue realmente atingir essa família e empoderar essa família, essa rede de apoio. Porque essa rede de apoio, de amigo, de familiar, de parceiro, parceira, que está junto, né? Tá junto nessa construção, na hora que essa mãe, ai, como é difícil, como eu tô cansada, alguém tem que chegar e ser, né, o lugar de incentivo. uhum, Muitas vezes é essa avó, esse pai, essa parceira que tem que aprender o manejo de encaixar o bebê no peito dela, porque ela tem medo. E eu falo, tudo bem, vem cá.
Porque a gente ouve isso, aqui no hospital ele mama, ou aqui no consultório, toda vez que eu venho aqui, tudo é perfeito. Não é É, isso interessante? acontece. Aham. As mães falam muito pra gente, nossa, mas aqui ele fica perfeito, aqui ele mama com você perfeitamente. Chega em casa, desconstrói. Olha como é importante a gente construir com uma rede de apoio. Então, se tivesse mágica, não existe, né? Mas Uhum. existe esse pozinho que a gente vai trazendo os parceiros da amamentação para ajudar essa mulher, para ajudar essa pessoa que alimenta. Porque é tão difícil realmente, né? Existe uma responsabilidade de produzir a comida para esse bebê. E fica, né, o fantasminha. Será que o leite é bom? Será que é fraco? E aí vem, né, o marketing digital bem sujo, que mostra, né, e o tempo todo, tá lá a latinha de leite vilã, tá lá, né? Ai, a latinha de leite deixa o bebê engordar e dormir tranquilamente. Então, o marketing digital, ele é danado, né? Ai, Tanto que ele está sendo discutido, né? Hoje a gente aqui no Brasil, em consonância realmente com a Organização Mundial de Saúde, dentro dessa perspectiva que o Agosto Dourado está trazendo para a gente, né? Priorizemos a amamentação de forma sustentável, com sustentabilidade. E a gente não pode esquecer disso, que o aleitamento materno é a forma universal de sustentabilidade. Eu não preciso de nada em lugar nenhum. Aí no Rio eu- Grande do Sul, né, a gente teve é. um grande impacto no Brasil que repercutiu para o mundo com condições climáticas adversas. Uhum. Aqui a gente teve condições climáticas adversas. E o que que a gente fez com essa mãe que amamenta e com esse leite humano? Se a gente sabe que o leite humano é bom, teve uma força-tarefa. Teve Uhum. uma força-tarefa do Ministério da Saúde para pedir doação de banco de leite, para levar para as pessoas, para os bancos de leite e para os hospitais que estavam ilhados no Rio Grande do Sul quando teve a grande As enchente. enchentes, no passado. Aham. Né? Então, a gente teve um impacto climático. E olha a mobilização. E teve muitas pessoas, muitas, e eu conheço inúmeras pessoas, que sabiam que conheciam mães que amamentavam e ligavam para as mães em vídeo para conversar e para que elas não desistissem do leite humano. Porque aonde ia comprar? Estava tudo fechado. E a gente Uhum. teve uma super, né? A gente falou, teve um resumo que eu participei desse evento climático aqui no Brasil, né? Catastrófico, e que as mães conseguiram ser acolhidas, as mães conseguiram manter aleitamento materno Que incrível. dentro dessas condições adversas. Então, o quanto dentro desse lugar, né, que a gente precisa entender que é sustentável manter o aleitamento materno em todos os momentos, inclusive em situações adversas. E isso é uma agenda 2030, né, para a gente entender um pouco isso, né? O aleitamento materno é tão importante que o mundo se preocupa. As políticas públicas, o SUS no Brasil se preocupa, a rede privada se preocupa em manter um alimento padrão ouro, que vai trazer, lá, como a Bibi falou há pouco, a gente está fazendo tudo isso para que a gente mantenha uma mãe com condições emocionais e clínicas para produzir leite, para que esse Uhum. bebê mantenha o aleitamento materno o máximo que eles puderem e que eles quiserem. Rita, Sempre muito respeitoso, isso que tu né? tá falando, eu ontem ajudei na avaliação de uma menininha de 2 aninhos e meio que estão meio dando um diagnóstico de TARI ou DAP. Eu questiono porque que é muito pequenininha para, mas estamos avaliando. E eu fui conversar com a mãe e ela disse: eu saí da maternidade, como foi cesárea, eu não tinha tanto leite. E ela não ganhou peso na última semana, intraútero e tal. Já saí com fórmulas, várias
fórmulas prescritas. E eu lembrei de uma residência PED, de uma pessoal que estava fazendo residência PED enquanto eu fazia residência multi, e elas falando que eles são. É recomendado já deixar prescrito o leite e não incentivar. E aí, isso tudo que tu disse agora também juntou, tava fazendo essas conexões na minha cabeça, pensando o quanto esse apoio a você tem a capacidade de fazer, você vai conseguir, tá dizendo o contrário no momento que já se prescreve, dizendo, tá, mas se não, também tá aqui, ó. Já leva junto, porque é muito difícil amamentar. Às vezes não vai dar, você já tem que ter prescrito. E já achando que não vai dar certo. Até porque a gente sabe que falam. É dois lados também, assim, às vezes extremos de. É muito fácil amamentar, é natural. E não é. E é muito difícil, você não vai conseguir. Ao invés de achar o caminho do meio de é natural, a gente tentar. Tem muitas coisas que podem dar errado, sim, mas você tem a capacidade de. E aí, linkando com a nossa parte de pensar na criança também, junto nesse processo de alimentação, no documento de terapia de alimentação responsiva, na parte de competência, que as autoras trazem, elas trazem dizendo a criança se sentir competente para fazer. Claro que no bebê a gente é muito inconsciente, o bebê conseguir fazer, então a gente pensa muito na mãe, e isso foi essa ligação que eu fiz agora, fiquei pensando, a gente empoderar essa mãe de que sim, pode haver momentos difíceis, mas você consegue e você chama a sua rede de apoio, você consulta com quem entende para você dar conta que você tem a capacidade de. E nesse documento fala isso da criança, a criança se sentir capaz de fazer. E não, a competência não é só a criança conseguir levar o garfo à boca, a criança conseguir mastigar. É a criança se ver como ser capaz naquele momento e naquele processo, Yes. porque aí ela vai ter motivação interna maior para conseguir. E aí nisso agora eu fiz essa relação de tipo a mãe se sentir ser capaz nesse processo, para ela ter daí a força de nas adversidades que vão aparecer, que infelizmente acontece às vezes um seio diferente, um bebê que ficou na UTI não teve o reflexo, estava se perdendo e não teve a experiência para continuar. Uma questão genética, uma questão, né? A gente sabe que existem várias coisas que podem vir e vai ser difícil, mas não que naquela, não vou conseguir. Talvez isso vai ser difícil. E o médico já disse mesmo que, ai, tá aqui a fórmula, eu já não vou nem tentar, eu já não vou nem insistir. Deixa. E daí já não consegue, né? Existe, eu penso que eu teria esse medo também. Eu não, vocês duas, né, tiveram filhos, eu tenho a experiência de ouvir, a capacidade empática que eu tenho de ter sido ao perto, eu consigo entender alguma coisa, mas eu não tive o meu peito sendo feito. Eu não tive a minha criança. Eu não, né? Então eu fico só me colocando no lugar de não tendo tido a minha experiência. E achei lindo que no início tu disse isso, porque já tira um pouco desse que tu disse no início. Mas nem eu tendo tido o segundo foi completamente diferente. E a Fontanese e a Isa falam isso num episódio que é Meu Útero Não É Currículo Lattes, e que eu me coloco como eu não tive o meu, mas também as pessoas que tiveram um é diferente do outro. E se a gente tiver e ficar usando o nosso como parâmetro, a gente vai usar esse exemplo para a mãe, a gente vai dizer: ah, mas o meu foi perfeito, como é que você não conseguiu? Ou o meu foi horrível, foi muito difícil. Como que. Então eu entendo. Então, mesmo assim, cada experiência é uma experiência, né? Mas voltando nesse empoderamento para incentivar, eu acho que ele é tão importante, por mais que o pediatra está numa situação em que ele tem que dar um leite, uma prescrição, dizendo assim: olha, se caso você tentou isso, isso, você vai conseguir, mas só por uma precaução, tá aqui Como tá aqui remédio, se a é, gente tá colocasse aqui a como prescrição como assim, um último recurso, caso você esteja lá no interior do interior do interior, que você não vai ter o médico para pedir a prescrição, tá se aqui esse. febre, sabe uma coisa assim? Se É, febre e tome um paracetamol. um É, nesse paracetamol, uma sentido. E dipirona. não Se assim, febre, se e não desencorajando a capacidade que a mãe vai ter, ou da criança, ou do grupo, para já assim, ah, tá aqui, pode comprar já, para deixar lá. Não, 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 você tem a capacidade, você vai conseguir, se caso e também eu tá não aqui.
Eu não consigo ouvir isso e não pensar no depois, né? Porque toda a história que essa mãe, esses pais, esse ambiente carrega do talvez não dar conta. E aí vem quando começa uma introdução alimentar, ou quando a criança tá maior e começa a apresentar dificuldade para não comer, por não estar conseguindo comer. Todo esse sentimento, eu já não dei conta na amamentação, eu não consigo nem alimentar meu filho numa introdução alimentar. Ou eu não dei conta na amamentação, eu vou começar uma introdução alimentar porque talvez o mundo dê conta de alimentar essa criança. Né? Também tem essa, tem. Ai, ai, que ponto lindo! Ai, que ponto lindo! Porque as perguntas vêm assim, né? E se tudo isso aconteceu, que ela não teve uma rede profissional amiga do peito? Porque tem que ter uma rede, né? Rede de profissionais amigos do peito, que são os nossos colegas. Então, os nossos colegas, eles têm que partir desse pressuposto que a amamentação, ela estimula o neurodesenvolvimento da criança através da relação, né, da construção do processo da aprendizagem da alimentação que começa ali com a Uhum. amamentação e da comunicação também, que começa ali, dois corpos juntinhos, conversando, se tocando. Então, olha que interessante, essas desconstruções vão acontecendo bem subliminar, né? Bem assim, delicado, né? Mas elas vão acontecendo. E me faz pensar que quando eu me coloco nesse lugar, né, dessa família, não só da pessoa que produz o leite, né, não só dessa mãe, mas eu me Uhum. coloco no lugar dessa família, que eu não estou dando conta de alimentar adequadamente o meu bebê, e aí ele já vai para uma fórmula láctea, eu já tenho consequências nessa relação. Por quê? Às vezes, o copinho, a mamadeira, quem vai dar é outra pessoa, que não é o cheiro da minha mãe, que eu vou saindo dessa relação e dessa construção de um corpo com outro. Uhum. Então, eu já deixo essa criança para a sociedade cuidar. Entendeu? Como a gente vai desconstruindo e a gente Uhum. vê realmente a fonoaudiologia, eu falo que ela é tão querida nesse sentido, porque a gente vai costurando o que as pessoas não estão olhando. Porque se eu começo uma introdução alimentar muito precoce, eu posso trazer intercorrências gastrointestinais e eu vou medicalizando a infância. O É. desenvolvimento, a primeiríssima infância do desenvolvimento. Eu já estou medicalizando, eu já estou entregando para uma sociedade cuidar. Eu estou rotulando uma família que não é competente, que precisou ir no gastro, que precisou de uma nutricionista. Não que não seja importante, mas o que a Ana falou é muito importante. Lá na linha de frente, a gente tem pessoas dizendo assim: ó, se você não conseguir nada disso, tá aqui, viu? Porque ele não pode ficar sem comer, né? Olha, ele não pode sentir fome. E bebê não chora só por fome. Ontem no consultório eu estava com uma criança incrível, com uma família, e veio porque tem 1 ano e 1 mês e não come nada, nada, nada. Agora só mamadeira. E ela foi desmamando, ela mamou até os 8 meses, e agora ela foi desmamando e desmamou de vez do peito, está na mamadeira. Ok, precisa se nutrir. Mas interessante olhar para a relação, né? Que ela quer descobrir a comida, mas ela está com medo da comida, é o medo do desconhecido. E a gente foi colocando a mamadeira ontem no consultório. Deixa ela pegar essa mamadeira. Olha a confiança, o conforto do sabor, né? Daquele momento que é Uhum. confortável para ela. Você tem 1 ano, está sendo e sempre foi confortável, ok. Mas agora vamos dar um pouquinho do papapá lá, que a mãe chama de papapá. E aí ela comeu umas 20 colheradas, intercalando com a mamadeira. Uhum. E aí a mãe fez assim: será que ela voltaria para o peito? E eu falei para ela: com certeza, porque se a gente pegar esse setting que está acontecendo agora,
que ela acalmou. E você também, olha como você relaxou, né? Foi confortável para você dar essa mamadeira sem essa cobrança. Ela precisa comer, ela tem 1 ano. Eu falei, vamos todo mundo junto. Vamos acalmar, né? Porque é conhecimento. Óbvio que eu estou preocupada porque a criança precisa comer. Eu estou muito, né, na mesma vibe da família. Eu preciso desse leite materno, eu preciso manter o aleitamento materno, mas com que custo eu preciso manter esse aleitamento materno muitas vezes? E quando a Uhum, gente relaxa, tem que ter muita coragem, né? De pegar uma fórmula láctea, dar, mas assim, agora relaxa. Ela tomou 10 ml, esse bebê acalmou. Vamos para o peito agora? E lá, pensar em estratégias, né? Mas eu acho uhum, que desse nosso bate-papo, quando a gente olha nessa primeiríssima infância, neurodesenvolvimento, a gente precisa contar para as famílias o quanto a relação das formas de comunicação. E é uma forma de alimentação, usar um utensílio, uhum. mas é acompanhado, entende? Não é jogado como as pessoas que não são Sim. pró-amamentação, que não são amigos do peito. Eles jogam, né? Eu tô cansada de ver bebê sair de hospital que mandaram comprar um intermediário de silicone, que prescreveram fórmula láctea. Mas assim, a gente tinha que ter uma cultura da mãe entender que ela pode, mas ela tem que ser acompanhada para manter o aleitamento materno exclusivo e complementar. Porque aí Uhum. a gente pode ir acalmando essas relações que são muito desconstruídas na amamentação e a gente pode construir, é um fazer de novo. Por isso Sim. que é grande, por isso que é continente, porque muitas vezes a gente precisa ligar para o pediatra, a gente precisa conversar com mais pessoas da família mesmo para ajudar essa mãe. Se eu Uhum. identifiquei que tem um medo muito latente ali. Então a gente costura, a gente faz uma integração com todos os profissionais que estão acompanhando essa mãe. Ai, Aquela, nasceu. aquela fala de uma vila para criar uma criança, na É, amamentação é uma vila para apoiar a mãe e a criança, né? A mãe sozinha, se ela não tem a rede de apoio, é muito mais difícil manter, é muito mais difícil continuar se não tem todas essas pessoas que podem estar fazendo, que não parece importante, mas é o que dá apoio para a mãe conseguir fazer aquilo, né? E acho que para os profissionais de saúde que escutam ou que trabalham com amamentação, a saber ensinar essas coisas à família e às mães, acho que é a diferença. Então, no consultório contigo consegue, em casa não. Sim, agora eu explicar o que eu fiz aqui para eles reproduzirem é a parte que eu acho que também é chave. Porque não adianta você dizer, sim, é só você fazer tal coisa. Ou não saber passar de uma forma adequada para eles entenderem que eles podem reproduzir aquilo e que aquilo vai dar certo também. Com esses itens que a gente usou aqui, vocês reproduzem lá, né? Para daí se é. sentirem competentes para fazer também em outros lugares e não depender da gente ou depender do outro, né? E eu vou Bibi, E a fala. falar gente. Eu vou falar uma coisa do bom trabalho do profissional, que a gente sente isso. Muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas como é que vai vir na consulta e eu não vou dizer que tem que comprar nada, que tem que adaptar nada, que tem que fazer nada? Não precisa. Às vezes é só precisa, o só entre aspas, tá? Porque orientar, falar pro pai, pra avó, informações que vão dar suporte para essa mãe continuar amamentando, é o que essa família precisa. E não é, e aí você vai ser um ótimo profissional fazendo isso porque você tá enxergando essa família. E não é dando outros recursos. Vamos fazer. Claro que tem vezes que os recursos vão ser fundamentais e vão favorecer, e ótimo. Mas eu não vou ser bom ou mal profissional. Mas se eu não prescrevi o uso desse utensílio, ou se eu não prescrevi o uso daquele. Compra aquele mordedor para estimular para quando começar. Não. Vamos olhar para agora. Como que a gente vai ajudar essa família? Como que a gente vai ajudar essa mãe? Como que a gente vai ajudar esse pai? Às vezes dizer pro pai, a gente precisa dizer pro pai e pra avó.
levem um copo de água, ponham um suporte no pé, ajusta a postura, pega o bebê depois que mama, pega, leva o bebê, nem todo choro é fome. São coisas que a gente precisa falar porque essa família também, assim como a mãe não nasce sabendo amamentar, o bebê não nasce sabendo mamar, o pai e a avó também não nascem sabendo dar o apoio que precisam dar. Porque cada cenário vai ser diferente. Então, Nossa, eu lembrei de um pai, Bibi, falando isso, que eles chegaram com 10, 15 dias e o bebê tava engasgando. E o pai não sabia segurar o bebê. Ele não sabia como segurar. Ele disse: Não, não, eu tenho medo porque eu não sei como segurar. E eu: Pera, daí eu dei 10, 15 passos pra trás. Eu: Não, vamos aprender a segurar o bebê então, todo mundo, antes de fazer qualquer outra coisa. E é uma coisa simples, tipo, segurar, dar o apoio na cabecinha, segurar o bebê. Eu fiquei, gente. E é o que a sua mãe falou, Bibi, ô, Ana. É assim, como assim precisa falar de amamentação? É porque a gente está em transformação, né? O tempo todo o ser humano está em transformação. Que eu acho que nesse momento que a gente vive, a gente está muito dinâmico, tudo está aqui, ó, né? Tudo é É, delivery, tudo é muito rápido na nossa mão. E tudo acontece de forma rápida. E quando a gente coloca para a família que aprender a se alimentar começa com a amamentação e é um processo de aprendizado para a mãe e para o bebê, já vai acalmando, porque aí a gente começa dizendo o que, que é a amamentação, né? Que é um processo desse encontro que a gente conversou bastante aqui, é um processo da competência da mãe e da gente enxergar, igual você falou. Peraí, eu estou enxergando que a família não sabe segurar esse bebê, que a mãe não sabe segurar esse bebê, porque existe uma regra, existe uma linha, né, biomecânica para uhum, engolir de forma eficiente e segura. Eu preciso de uma biomecânica do corpo do bebê para que tudo aconteça adequadamente. uhum. Independente, né, se o bebê teve lá alguma intercorrência ou não do hospital, enfim. Mas, olha lá, eu preciso saber enxergar a teoria e essa aplicabilidade é muito linda, porque aí ela vem realmente costurada na relação, na construção de relação. Quando a Bibi falou, olha, a avó tem que ser orientada a trazer um copo de água ali, né? E também uma coisa que eu falo muito, eu preciso falar muito para essa família que existe uma mulher, uma filha, uma esposa ali. Não é só a mãe, porque a mãe, a identidade de mãe, ela está construindo a cada momento que um filho nasce, seja o primeiro ou o décimo. Ela reconstrói o lugar dela de mãe com filhos. Agora, ela está sendo construída, essa identidade de mãe, e também está sendo questionada. Sou uma boa mãe? Não sou? Estou sendo? Olá, né? Ela está construindo a Mas identidade, é mas ela verdade. não pode perder essa identidade de filha, ela não pode perder essa identidade de esposa, de amiga, de prima, porque dá um nó, e esse nó, eu falo para ela, pode chorar. Eu tenho uma poltrona de amamentação no consultório, eu falo que lá já é tô a, quase pol chorando aqui. é a poltrona do choro, né? Porque eu falo assim, então tá bom, vamos bater um papo aqui de chorar mesmo, porque assim, eu tô lendo teu nome e eu leio, sabe, para elas, assim, eu tô lendo teu nome, e você tá comprando o meu serviço de fonoaudiologia, então você é minha cliente aqui. Olha a minha relação, né, desse lugar. E você tá com o seu marido e você é a esposa dele. Ele te escolheu. Aí eu começo a falar para ela, e você é a filha de quem? Como é o nome da sua mãe? Para ela entender que existe uma identidade. Existe uma identidade, e até o Big falou: ó, e se você chorar, você está na cadeira para chorar já, nessa poltrona aqui de amamentação, porque os hormônios estão à flor da pele. Porque a mãe precisa saber que a mudança hormonal gera todo esse sentimento e que ela não está ficando depressiva, ou pode até estar mesmo, né? Uma depressão pós-parto e a gente identificar, mas assim, ela não está ficando maluca, e que ela está com todas essas emoções bombando, porque
é hormonal tudo isso também. E quando a gente conversa e fala, ah, jura? Elas vão também relaxando, do tipo assim, tudo isso que eu tô sentindo, essa sensação que não Faz vou dar parte. conta, esse peso, eu falo, é um peso hormonal. Até Uhum. eu brinco, né? Eu falo, ó, lembra quando a gente tem aquela a sensação de pré-menstrual? Ah, ela tá na TPM, né? Uhum. Que é a TPM? É uma mudança de hormônio também, é Uhum. descarregar hormônio. E você fica mais animada, mais triste, mais amuada. E se você sente dor numa TPM, você fica introspectiva. Então, como é, né? Você está sentindo dor para mamar? Tudo bem se você tiver introspectiva, se você tiver com essa sensação, porque dor é dor. E eu faço essa relação dela com a TPM para ela entender que também é hormonal e as pessoas precisam respeitar essa pessoa Uhum. que amamenta. As pessoas precisam olhar para ela e não desconstruir quem ela é, porque dá um nó na cabeça, né? É, Sim. quando Isso tudo que tu tá falando é humanização e a saúde mental. E eu ouvi essa semana um podcast sobre isso e daí começou a surgir, sabe quando ou a gente abre para perceber ou o universo tá jogando na tua frente as coisas? Parece que isso está acontecendo essa semana comigo, da saúde mental dos pais. Aí uma TO colocou um negócio de desenvolvimento, a outra colocou da leitura das crianças ouvirem os pais, seu pai e sua mãe lendo sua historinha para você e a criança ter mais conexões com a afetividade e fazer um cognitivo desenvolver mais do que com crianças que é um terceiro lendo. E aí, isso que tu tá me dizendo também tá agora na minha cabeça, isso, né? Porque não sei se é um hiperfoco agora, mas assim, é a saúde mental do pai, da mãe, da família que tá ali com essa criança amamentando. E a gente tem e que olha a olhar para isso. relação, que Sim, lindo, porque é olha a saúde relação, mental. A mãe que que é o tá. pai e a Até mãe uma desde o início. até tava num aniversário, encontrei uma prima e ela falando assim: não, porque a mãe vai estar depressiva, porque é óbvio, né? Ela vai estar lá toda feia e o pai olhando. E eu fiquei assim: meu Deus, não é isso. Não é isso que faz uma depressão pós-parto, não é isso que faz uma. Mas eu fiquei assim: ai, que reducionismo a uma estética do que. Se tem hormônio, se tem uma construção de um ser mãe e de um ser pai, se nunca foram, ou de uma reconstrução de um novo mãe, novo pai, de uma nova criança. E essa pessoa que me disse isso no fim de semana, eu fiquei, nossa, que não é não é a mãe estar Aparência. desarrumada na frente do marido. Não é só isso. Mas sim, isso tem a ver também, não descarto, porque sim, tem a ver com todo esse processo desse é outra fase, outra coisa acontecendo, outro pai, outra mãe, é o casal se enxergando como outros papéis. E nisso tudo tem um bebê e tem uma amamentação, então é muito maior, é muito gigante, é muito psicológico junto também. Então, isso tudo que você está dizendo é você olha de forma humanizada para essa mãe, para essa família, para esse casal que chegou. Você está olhando a saúde mental deles, porque sim, os hormônios vão influenciar na saúde mental. Essa construção do novo ser que eles são e do ser que está se criando, né? Do bebê que está ali desenvolvendo e de cada um deles que estão se tornando outros dentro de si. Meu Deus, é muito grande. E sabe o que É muito incrível. é muito grande? E a gente olhar aquilo que eu falei no início, essa paternagem, esse lugar de pai, de parceiro, tá mudando. Porque, assim, antes, olha que interessante, e começa muito social, eu acho isso fantástico, é muito social. A mãe que levava na pediatra, mas é ela que amamenta, então, assim, o pai vai trabalhar, o pai vai trabalhar. Eu vou de Uber ou eu vou, minha mãe me leva, alguma amiga vai comigo se eu não puder dirigir ainda, mas eu vou com o meu bebê aqui. E é interessante a gente pensar que aí esse pai estando junto, ele vai construindo e conhecendo essa gigantesca relação que é com a amamentação. Porque se eu estou dentro de um consultório amigo do peito, de pessoas profissionais da saúde que trabalham em prol da amamentação, ele vai ouvindo de diferentes formas a mesma coisa. Então, ele também vai se empoderando para sustentar
o amor da vida dele, que é aquela pessoa que ele escolheu para ser parceiro, parceira dela. Então, Uhum. é importante que a gente faça, né, esse movimento. Eu trabalho muito com o pai, né, dentro do consultório, e muitas vezes eu tenho visto, e a gente anda discutindo isso na fonoaudiologia, o lugar de pai. Não é ele que produz o leite, mas é ele que mantém a pessoa que produz. É ele que mantém a pessoa que produz. Porque ele é a pessoa direta que deita naquela cama e fala assim: fica aí que eu vou pegar o bebê. Ele acordou, eu vou pegar ele para mamar. Fica aqui, nesse quentinho da tua cama. Não sai daqui, o bebê vem para cá. Ele é o parceiro que vai construindo, né? Assim como eu tenho pais hoje que levam na terapia, participam da terapia, porque ele entende, eu tenho mais possibilidade de saída do trabalho do que a minha esposa. Então, Uhum. é uma mudança de paradigma também dos profissionais da saúde, a colocar o lugar de pai aonde sempre esteve e sempre será esse lugar tão importante nessa relação. E quando você trouxe isso, Ana, é fantástico, dessa saúde mental, porque aí eu deixo essa mãe respirar nesse momento, porque ela tem o cara que ela escolheu, a pessoa que ela escolheu para ser parceiro dela, para construir uma família. Né? Então, eu acredito no poder da família, seja ela qual for o tipo de construção, porque quando a gente escolhe um parceiro para caminhar com a gente escolhe dentro desse lugar de cuidado e de afeto um para o outro. É um afeto, é uma condição de companheirismo, e isso é que produz saúde mental. É a relação dentro de casa, seu lugar de conforto, a relação de casa é um lugar de conforto. Então, para essa mãe que amamenta, olha como é importante esse lugar de casa, de família ser confortável. Mas as pessoas precisam conhecer. A Bibi falou: traz o copo de água aqui perto, deixa que eu pego o bebê, agora eu troco a fralda. Enquanto isso, toma um bom banho, relaxa um pouco, porque isso produz mais leite. E ela é nas entrelinhas que ela vai sentindo todo o amor dessa rede de apoio para ela. Porque olha a Uhum. saúde mental. O foco fica sempre no bebê. Todo mundo chega e faz visita para o bebê. Sim. Para o bebê, desde a Ai, é hora que verdade. ele nasceu. Obviamente, é uma correria na sala de parto e se faz lá, né, a avaliação dos numerozinhos, do apigar do bebê para ver se ele está tudo bem, para ele voltar para o peito da mãe para mamar, ou ele já está lá, né? Ele está respirando bem, ele já está no peito da mãe. Já estão lá organizando ele para o peito da mãe. Mas eu preciso dar conta deste ser que amamenta. Eu preciso dar conta dessa mulher que amamenta. Eu tive um impacto muito forte comigo. Quando meu filho nasceu, todo mundo saiu do quarto porque ele demorou para descer para o quarto. Ele ficou no aquário, lá no berçário. E eu cheguei primeiro no quarto. E aí ele demorou mesmo. Eu não estava no mesmo andar da maternidade, e aí foi tão interessante porque a gente viu pela câmera do hospital que ele estava no berçário ainda, estavam terminando de trocar ele para vir para o quarto. Todo mundo que estava no meu quarto saiu, todo mundo saiu, foi para o berçário para ver o Lucas, porque ele nasceu, né? Primeiro neto, primeiro sobrinho, toda a minha rede de apoio foi saindo do quarto e eu fui olhando assim para aquilo, sabe? O meu pai, paternagem, né? Um homem incrível, uma pessoa incrível. Meu pai foi o único. Meu pai foi um homem incrível. Ele foi o único que ele olhou para a porta, olhou para mim, voltou, puxou assim a minha cama, o lençol, sentou do lado da minha cama e fez assim: a minha riqueza está aqui também. Daqui a pouco ele chega. Ah, Então, eu sempre me emociono quando eu falo sobre isso, porque era um lugar de homem, com uma sensibilidade, olhando para aquela cena, tipo assim,
nasceu o meu neto, meu primeiro neto. Todo mundo tá lá, né? Eu também, ansiosa para pegar o meu filho no colo de novo, tinha pego na sala de parto. Mas aquela demonstração do meu pai, de homem sensível, olhar e falar assim: a minha riqueza está aqui também, é minha filha. Então, ele mostrou para mim que o filho, ele é aquela coisa importante, que todo mundo sabe. Ah, é um clichê, né? Eu dou a vida por um filho. É mesmo, a gente dá a vida por quem a gente ama, né? E isso precisa ser dito para essas famílias na rede de apoio. Não é pagar a melhor aplicação de laser, a melhor consultora de aleitamento materno, porque eu posso ter uma consultora de aleitamento materno cuidando daquela mama machucada, fazendo uso de laser até. Mas às vezes os machucados dessa saúde mental não estão sendo vistos. Então, a amamentação, ela é grande. Eu falo que assim, a amamentação não é para qualquer um trabalhar, porque a gente tem que ter um respaldo teórico para identificar algumas coisas que não estão sendo ditas, avaliar a estrutura, a biodinâmica da mãe, corpo, estrutura mãe, corpo, estrutura bebê, biodinâmica de sucção do bebê, do ponto de vista fonoaudiológico, e todo esse setting terapêutico, esse lugar de mamar, né, de leite. Então, não é tão simples, mas é um processo construído. Né? A Uhum, saúde mental hoje, Ana, eu tenho certeza que os nossos indicadores não melhoram, porque a gente avançou muito. O ENAD trouxe isso para a gente, né? O ENAM, na verdade, né? Trouxe isso para a gente, que foi um estudo brasileiro para entender a amamentação, né? Entender a alimentação. E um dos quesitos era a gente entender se a gente estava conseguindo manter o aleitamento materno. A gente melhorou muito. A gente tem política pública no Brasil, diferente dos outros países, né? Que uhum, cuidam da amamentação. Mas eu penso, quem sou eu na fila do pão, mas eu penso que a amamentação precisa subir um degrau quando todos os profissionais da saúde olharem com muito cuidado e zelo para a saúde mental da família, porque a gente precisa que a família esteja nessa sintonia adequada para a amamentação, porque às vezes a luta é muito solitária da mãe, muito solitária dela, porque está nela todo o foco, a cobrança, o lugar de presença, porque é ela que produz leite, mas é muito forte. Então a família não percebe o quanto eles também estão cobrando. E aí a gente precisa ajustar, não é a postura e a pega, que a gente nem falou de postura e pega aqui. A gente não precisa ajustar a postura e a pega. A gente precisa ajustar os atores, né? Os atores desse lugar. Então, acho que isso é forte, muito forte. E quando a gente não dá conta do ponto de vista fonoaudiológico, eu tenho que saber identificar e conversar com a família, achando que eles precisam de uma rede, de uma psicoterapia, né? De alguém que possa ir lá e colocar essas dores e essas frustrações e essas ansiedades exacerbadas no lugar. Então, isso é uhum. muito legal. Por isso que trabalhar, voltando para a mãe da Ana, querida essa mãe que falou isso para você, porque por que a gente precisa hoje de tantos profissionais da saúde para trabalhar com a amamentação? Não era só pôr no peito? A Né? amamentação é fácil, nasceu, põe no peito. Mas talvez hoje a gente precise mais, porque a gente desconstruiu coisas que eram muito juntas, muitas das famílias antigas. Coisas boas e coisas que precisaram ser aparadas, Uhum, antigas, né, de uma sociedade. Mas tinham coisas boas que a gente precisa reverenciar, comer junto. E a uhum, amamentação é a primeira forma de comer junto, de comer
comer com afeto. Uhum. Se a gente pudesse finalizar dizendo que a amamentação, ela é comunicação e alimentação, a primeira forma de comer e de se comunicar com afeto. É afeto puro, né? Claro que eu posso ter alterações estruturais, eu posso ter alteração da mama, né? Do bico invertido, Uhum. de um bico Sim. que machucou, porque a minha pele é diferente da Ana e da Bibi. Eu posso ter um bebê que tenha uma força maior de sucção do que o meu primeiro filho, né? Como é tão diferente? Porque depende dos atores ali, né? Uhum. Sim. E eu posso ajustar tudo. Eu posso colocar, ajustar a pega para não machucar mais, posso até melhorar com estratégias, como a Bibi falou. Será que precisa de utensílios? Será que precisa de dispositivo, de instrumentos, de equipamento? Ou será que precisa estar aqui, ó? E na relação da rede de apoio? Eu não sei, pode ser que precise. Eu não sei. Por isso que assim a gente brinca, né? Como é trabalhar com amamentação? É previsível que tem 5 sessões, vou te vender um pacote? Eu falo, como assim Né? as pessoas conseguem ter essa previsibilidade? Eu não sei por que que fazem Eu isso. não existe isso, não existe. Porque olha quanta coisa emerge num atendimento e que a gente precisa ter esses, eu falo essas anteninhas, né? Essas anteninhas ligadas para ir colocando nesse quebra-cabeça e Uhum. costurando tudo isso. Uhum. Eu, eu tô assim, ó. Eu tô sofrendo que a gente tem que terminar porque eu tenho terapia daqui um pouco. Mas, ai, mas daria pra falar tanta coisa. Não sei se foi tu até que postou que eu vi essa semana de mães neurodivergentes amamentando e como isso já muda, até porque se a gente pensar nessa comunicação e sociabilidade, se é uma mãe dentro do espectro que não tem esse pé muito desenvolvido, já não consegue da mesma forma, né? Mas enfim, isso é todo um outro podcast, acho que que a gente pode fazer, todo um outro É, episódio de tantas coisas, mas queria te agradecer muito por ter tido essa conversa com a gente. Que momento incrível! Eu nem sei como usar todas as palavras para agradecer, porque eu tô tão boa com as palavras que daí eu já fico até travada. Bibiana, vai, agradece por mim junto, que tu é melhor que eu também. Mas sinta o Não, meu amor pelo meu eu, olhar, quem tá vendo. eu fiquei assim, eu não sei, eu tô sem palavras, porque Ah, desde que a Bibiana, gente tu é minhas começou, palavras assim, nesse momento. desde que a gente começou, tudo que tu foi falando, se eu pudesse destacar, fazer highlights, eu faria da fala inteira. Não, sabe, toda fala é muito grande, é muito importante. Não é clichê, não é repetitivo, é muito sério. A gente precisa, quem estava ouvindo e quem te ouviu agora, eu acho que se não caiu, escuta mais uma vez porque vai cair a ficha de que é muito sério. Perguntar de amamentação é coisa séria. amamentação é coisa muito séria, né? Aham. É em vários aspectos, não é só no momento da amamentação, é muito sério considerar a história dessa família que amamenta, é muito sério considerar a história dessa criança que foi amamentada, como que ela foi amamentada, por quanto tempo ela foi amamentada, como foi para essa família amamentar, é o primeiro momento de alimentação dela, é a primeira. É o primeiro momento que essa mãe proveu o alimento para essa criança. Como que foi isso para essa mãe? Independente da idade que a Uhum. criança tem agora, se ela ainda é amamentada ou se ela não é, é uma parte extremamente importante do desenvolvimento infantil. E olhar para isso e foi incrível, Rita. Muito obrigada, muito, 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 muito obrigada, de verdade, por todo o teu carinho, a tua reflexão, toda a força que tu traz para a fonoaudiologia quando a gente está falando todo Uhum. esse pirilim-pim-pim da fonoaudiologia, ele não é mágico, ele é ciência, ele é estudo, ele é Adolescente. dedicação. Então, quando tu traz isso na tua fala, quando tu mostra, quando tu traz essa consciência de todo esse processo,
a gente vê tudo isso acontecendo. Então, assim, muito, muito, muito obrigada mesmo. E o quanto eu queria muito agradecer também, porque é muito bom falar, né, que dessa nosso lugar de fonoaudiologia enquanto ciência, enquanto profissão, e entender que a gente também está assim, ó. A gente tem uma relação entrelaçada com os outros profissionais da saúde. A fonoaudiologia não é melhor que os outros profissionais da saúde. Na verdade, a gente, pela nossa construção teórica mesmo, né, os nossos alicerces da fonoaudiologia, eles sempre perpassam pela odontologia, pela medicina e todas as áreas da medicina, pela fisioterapia. Então, a nossa formação enquanto ciência, enquanto profissão, ela é entrelaçada com os outros profissionais da saúde. Então, talvez a gente tenha uma facilidade maior de enxergar, né, e colocar essas pecinhas do quebra-cabeça desse aspecto amamentação, aleitamento materno, para poder clarear. E como nós somos profissionais da comunicação, realmente a gente utiliza as estratégias de comunicação para falar com essa família. A gente estuda linguagem, né? Linguagem humana, o desenvolvimento da linguagem do bebê em todos os ciclos da vida. A gente trabalha a linguagem. Então, eu trabalho num hospital há muitos anos, tipo, eu entrei lá como estagiária, né? O ano que vem eu vou fazer 30 anos no mesmo hospital. E eu tenho muito orgulho disso. Hoje eu vou para lá só para preceptoria, eu não sou mais a fonoaudióloga assistencial. Eu já fui tô ficando mais velha, então hoje eu falo que as minhas sementes estão lá, né? Estão lá lindas, floridas, as minhas sementes. Mas o que eu olho, né, olhando, fazendo um olhar para a fonoaudiologia, eu penso que a gente consegue construir e a gente se torna mais forte quando a gente está todo mundo junto. Não dá na amamentação para achar que a gente vai conseguir tudo sozinho. Então, muitas vezes, e não é sozinho. Eu não preciso, às vezes, de outros profissionais, tá? Da saúde, mas não é sozinho, porque eu preciso da rede de apoio. Então, eu acho que esse lugar é muito importante também do profissional fonoaudiólogo enxergar que quantas vezes, né, a equipe de enfermagem lá do hospital fala, vem aqui com o seu pirlim-pim-pim. Elas que deram essa brincadeira comigo, né? Porque a teoria me faz olhar, como eu disse, né, como é que está a estrutura dessa mãe, desde a parte anatômica e de saúde mental. A minha formação me dá a possibilidade de avaliar a competência sensório-motor oral, a função oral do bebê naquele momento, que é sugar. E a Bibi falou uma coisa, e a Ana também, que eu não posso deixar de falar. O bebê, Ana, ele aprende mesmo, e ele reforça para ele mesmo, porque você disse assim, a criança vai aprendendo a comer, e ela se vê comendo, e ela vai reforçando isso, né? Na terapia da alimentação dos maiores, que já entendem. O bebê é reflexo os 3 primeiros meses, mas o reforço vem. Por quê? Quanto mais ele se organizar, tiver uma sucção efetiva, mais ele amadurece o sistema nervoso central dele. E aí, quando ele passa a utilizar a competência dele depois dos 3 meses, que passa para uma amamentação, né, uma sucção madura, ele está todo convencido que ele aprendeu. Então, olha como a mágica que Deus dá para a gente do nascimento. Primeiro, tudo muito reflexo. Organiza adequadamente o movimento, amadurece e aí vai sozinho para o mundo. Vai sozinho para o mundo. Continuar no processo da aprendizagem alimentar. Continuar o que começou lá quando saiu da Uhum. barriga. Sim. Então, eu acho que é isso, é a gente olhar com muita Uhum. responsabilidade, de forma muito respeitosa, né? E integrando mesmo, porque a amamentação não é único, né? Desse lugar só do bebê. O Uhum. fono precisa olhar isso, né? E a família que está nos assistindo entender que tudo vai acontecer, é um turbilhão de coisas lindas, porque a gente está falando de vida.
A gente está falando de vida. E vida, quando ela é intensa, ela é assim, né? A vida não pode ser mais ou menos. A vida tem que ser intensa para a gente viver e ter saúde mental, alegria. Porque É. quando a gente vai olhando para a vida meio morna, a gente vai deixando de ter essa luz que está aí no rosto da Ana, né? Desse solzão aí. Então, eu acho que é isso, né? A gente finalizando e eu agradecendo demais a oportunidade que a gente trabalha com vida, né? É Uhum. fantástico, né? A vida ali como ela é e na construção dessas vidas quando a gente está com a amamentação. Então é coisa séria. É lindo de viver. É lindo de viver. Ai, muito obrigada, Rita, por estar aqui com a gente, por ter falado tão lindamente sobre tudo isso.